Sejam muitíssimamente bem-vindos à nossa live dos dias úteis. Agora que eu já comecei, eu me lembrei do título, mas isso não importa porque depois eu coloco. E aí, também botar aqui no silencioso para que ninguém me perturbe. Muito bem, vamos lá? Vejam só. Às vezes a gente acha que tem um baita de um problemão, né? Ou então que o nosso problema é o problema, o mais potente de todo o universo, que jamais haverá uma solução. E o pior, quando a gente começa a falar do nosso problema para qualquer pessoa que tem um pouquinho ali de discernimento, que olha de fora aquela situação e começa a nos dar alguma solução, a gente se irrita, né? A gente se irrita por quê? Porque a gente só quer reclamar. A verdade é essa. Pare de achar a solução para o meu problema. Não é isso que a gente pensa lá no fundo? Pois é. Então, ó só para você ver. Vamos pegar aí que nem eu coloquei ali no story, 99% dos nossos problemas ou são imaginários ou já tem uma solução. Certo? A solução, de onde que ela vem? Veja só. Praticamente, todos os problemas têm realmente uma solução. Tem um jeito de resolver aquele problema. Certo? A questão é, será que eu gostei daquela solução que foi dada para aquele problema determinado? Entende? Aí é que começa a questão. Aí é que começa o problema do seu problema. Todos eles vão ter algum tipo de resolução, solução, de desvio, de ajuste. Todos eles vão ter alguma forma de impedir a continuidade daquele tipo de erro, daquele tipo de problema, daquele tipo de insegurança, incerteza, etc, 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 etc. Certo? O problema é que nem sempre isso nos agrada. Veja só, um exemplo prático. Uma vez uma pessoa me falou, eu gostaria de ter muito tempo para poder estudar. Quero estudar para passar no concurso público. Então eu quero ter mais tempo para estudar. E aí um parênteses. As pessoas que passam nos concursos, muitos dos que passam em concursos de alto nível, são aqueles que justamente fazem muita coisa o dia inteiro. Porque aqueles 5 minutos que ele tem, ele aproveita muito mais do que a pessoa que tem 100 minutos ou mais disponíveis durante o dia. Até porque 100 minutos, 1h40, né? Não é muita coisa. Mas aí olha só, a pessoa queria mais tempo para poder estudar, certo? Trabalhava 8 horas, e aí queria mais tempo para estudar. Aí, veja, ela ficou desempregada. Tá? Desempregada. Então, tinha 8 horas de trabalho, agora não tem mais nada. Ela queria mais tempo para estudar, certo? O que ela recebeu? Muito mais tempo para estudar. Não é verdade? Tá, mas a que custo, Tonhonhones? Ela foi demitida, Tonhonhones. Agora, como é que ela se sustenta, Tonhonhones? Pois é, porque é esse que é o problema. Não só nós temos alguns problemas imaginários, como nós também não sabemos pedir. Primeiro você tem que descobrir o que você quer. Depois você tem que aprender a pedir aquilo lá. E aí, no caso, a pessoa só queria mais tempo de estudo. Para estudar. Ela conseguiu. Isso você não pode negar. Você pode até achar uma solução horrível, achar que isso é um misticismo ou qualquer outro tipo de explicação torta para isso daí. Mas é uma solução. Não tem como não ser. Quero mais tempo para estudar. Toma aqui, você foi promovido a cliente na nossa empresa. Muito bem, agora você tem todo o dia para estudar. Ora, essa solução não agrada, mas isso não tira a essência dela de solução. Percebe? Essa é a ideia. Os problemas têm solução. Nem sempre essa solução vai nos agradar. Pode não ser a ideal. Pode não ser aquela que a gente esperava, aquela que a gente gostaria, aquela que a gente estava imaginando.
Lembra que eu já falei sobre as expectativas? E como nós ficamos frustrados quando as expectativas são quebradas? Ou pelo outro, ou pela própria realidade? Porque isso também é um problema, né? Nós queremos que a realidade ela seja de acordo com o que a gente imagina. Só que imaginação, realidade. Se fosse a mesma coisa, as duas teriam o mesmo nome. É ou não é? Não, mas parece simples. É porque é. É porque é exatamente isso que eu estou falando. Se a realidade fosse como nós imaginávamos que ela seria, não teriam dois nomes diferentes para conceituar cada uma delas. Ponto. E aí a realidade te traz uma solução. Não gostei. Não era essa. Tá bom, mas é uma solução. Percebe? E mais, quando você está diante de um problema que não tem solução, porque eles existem também, né? Eu não estou falando de forma para vocês, a vida é positiva, vamos todos acreditar que tudo há uma solução. Não, tem coisa que não tem solução mesmo. Quebrou, estragou, morreu, acabou. Não tem mais o que fazer. E para essas coisas que não tem o que fazer, já está solucionado, entende? Olha que beleza. Se eu tenho um problema que eu posso aplicar algum tipo de solução, eu vou lá e aplico. Se o resultado vai me agradar ou não, é outra história. Certo? Isso já ficou aí internalizado, beleza? Porém, se eu tenho um problema que não tem uma solução, que tipo de problema, Tonho Yones? Não sei, tá? Não vou dizer. Porque daí depois você vai acabar falando, você falou que era um problema, eu estou usando isso como problema, realmente é um problema. Não. Existem problemas que não têm solução. Por não haver uma solução, para que eu vou me preocupar? Tenho que fazer? Não. Eu posso dar um jeito naquilo lá? Não. Mas eu posso aprender a conviver com aquilo? Totalmente. Não tem solução, mas eu posso aprender a conviver com aquilo. Olha que beleza. Aí você pega a sua força interior, trabalha ela, porque você vai ter mais ferramentas para lidar com aquela situação incorrigível, inquestionável. Entendeu? Cuja trajetória não pode ser alterada por nenhuma força da natureza, por nenhuma força humana. Pronto. Percebe? Então você vai aprender a viver com aquilo. Eu gostava muito do meu cachorrinho. Ele morreu. Fiquei muito arrasado. Até hoje, quando eu vejo um cachorro na rua, eu choro. O que eu faço? Eu me fortaleço em relação a isso. Estou dando exemplo, tá? Não sou eu exatamente. Que eu já sou insensível em relação... Não, brincadeira, mas é porque também, né, a gente vai trabalhando isso ao longo da vida. Mas olha só, toda vez que eu vejo um cachorro eu me emociono, porque eu lembro do meu e aquela coisa toda, então... E aí muita gente gosta de falar sobre gatilhos, né, que foi uma tradução... Que, enfim, depois outro dia a gente fala sobre isso. Mas vamos deixar como se fosse gatilhos. Tá? Eu não gosto muito desse termo não, mas enfim, que seja, fica mais didático. Então você tem lá os gatilhos, certo? Viu o cachorrinho lá na rua, começou a ficar triste. Vem cá, é isso que você quer para sua vida? Todas as vezes, sem exceção, que você estiver rolando o feed, que você estiver vendo televisão, que você estiver andando na rua, passou um cachorrinho e você começa a chorar. Você gosta ou gostaria de ter esse tipo de reação? Pensa bem. Isso é um problema, concorda? Qual é o problema? O problema é que eu não consigo controlar o meu emocional, eu não consigo parar de pensar no afeto que eu tinha pelo floquinho de neve, que era, né, o meu Rottweiler de 300 quilos, sei lá. Então, tem como eu trazer aquele cachorro de volta? Não. Se eu compro outro cachorro, ou eu adoto um cachorro, ou eu ganho um cachorro, ou eu encontro um cachorro, ou qualquer coisa cachorro, daquele jeitinho, e dou o mesmo nome,
e quem sabe até a personalidade, se é que podemos falar assim, do animalzinho, é muito semelhante à personalidade daquele que já morreu. Isso resolve? Não, né? De jeito nenhum. Se assim fosse, quando os pais perdem um filho, tá tranquilo, é só fazer outro, né? A fábrica tá aqui mesmo. Vai lá e faz mais um. Sério? Você acha que tem alguma possibilidade de você pensar dessa maneira? Não tem. Então o que você faz? É um problema que não tem uma solução. A solução qual seria? Voltar no tempo, viver mais com aquele cachorro, trazer aquele cachorro. Ainda que você clonasse, não é o mesmo cachorro, né? Então não tem uma solução. Uma solução sólida, fixa, que resolva a situação de uma vez por todas. Tem? Não tem. E por não ter, você parte para o outro lado. Como não existe uma solução, já está solucionado. Quem se adapta a isso? Quem é que vai se fortalecer? Quem é que vai se desenvolver para poder suportar aquilo? Eu. Exatamente. Está me acompanhando até aqui? Sim ou não? Gestos positivos, por favor. Muito bem. Estou vendo nenhum de vocês, mas eu imagino que todos estejam fazendo assim. Porque é engraçado. A gente está aqui pelo celular, eu não estou vendo vocês. Se eu falo gestos positivos, vocês estão... pois é, engraçado, né? É interessante. É a parte do relacionamento humano. Mas enfim. E aí, olha só. Não havendo uma solução, não tem para que eu me preocupar em dar uma solução. Eu tenho que me preocupar em saber viver com aquela situação, com aquele problema, com aquela dificuldade. Certo? Quantos e quantos e quantos vídeos vocês não veem aí nos rios de pessoas que têm dificuldades de locomoção ou que não têm a formação completa dos membros, né? Um dia desses eu vi um vídeo de um halterofilista que tem paralisia cerebral. O físico do cara é 1000 vezes melhor do que o meu. Qual seria a minha desculpa para não chegar próximo daquilo, de desenvolver o corpo da forma como o cara desenvolveu? Entende? Que aí entram, né? Fora as desculpas que a gente dá, que eu já falei sobre elas lá atrás, entram os nossos problemas imaginários. Sinceramente falando, para analisar. Olha, se você for muito sincero, de verdade, eu vou até fazer uma outra live só sobre isso. Seja bem sincero. Um dia que você estiver em casa, sozinho, sem ninguém para te tirar a atenção, para te deixar ali bem concentrado, sente-se na sua cama e pense, cara, o que eu estou fazendo de errado na minha vida? Seja bem sincero, meu filho, mas bem sincero. Ninguém vai saber. Você não vai contar isso para ninguém. E não vai ter ninguém dentro de casa para falar: o que você está fazendo, fulano? Por que você está sentado aí com essa cara de choro? Nada. Você vai estar lá, sentado, sozinho, pensando, se ouvindo. Fonte, vozes da minha cabeça. Não, brincadeira. Você vai estar ouvindo o que você está pensando. Você vai desenvolver ali. O que eu estou fazendo de errado, cara? De verdade, o que eu estou fazendo de errado? E me diga se a maioria dessas coisas aí não são só suas conjecturas, suas expectativas, suas projeções no mundo, coisas que você gostaria que fosse diferente, coisas que você não concorda, mas a realidade é assim. Lembra que eu me lasquei todos esses dias aí para trás? Foi sexta-feira, não foi? Que eu falei com vocês, ou quinta, não lembro. Acho que foi sexta. Que eu tomei uma chuva voltando para casa, tava de moto, e aí eu fiquei todo encharcado e eu achei engraçado, porque a felicidade está em pequenas coisinhas do dia a dia, né? Lembram disso? Então, ali tinha como eu solucionar? Eu não quero que chova, eu vou andar com guarda-chuva. Ótimo, porque daí eu caio e me molho, né? Porque como é que eu vou segurar um guarda-chuva enquanto eu piloto? Não dá.
O que eu podia fazer naquela situação? Nada. Ou eu esperava, ou eu enfrentava a chuva. E eu, muito inteligentemente, escolhi enfrentar a chuva, né? Cheguei encharcado. Ou seja, não tinha uma solução para aquele problema. Eu tinha que conviver com aquilo. E foi o que eu fiz. Eu convivi com aquilo. Com aquela água toda. Certo? Eu convivi com aquilo. Aí veja só, quando eu digo que o problema é imaginário. Essa chuva, aposto que é só para me molhar. Sério, assim, sou tipo o centro do universo. De 8 bilhões de pessoas que existem na Terra, eu fui o escolhido para ser molhado naquele dia. E vai me dizer que você já também não pensou isso alguma vez no seu dia? Seja bem sincero. Aposto que isso foi só para mim. Cara, lembra que eu já falei que nós não somos tão importantes assim? Nós não somos esse centro. Nós somos muito mais do que o nosso umbigo. Nosso mundo gira ao redor de várias coisas, não ao redor de nós. Nem o nosso próprio mundo gira ao redor de nós. E aí os problemas imaginários vão aparecendo. Fulano me olhou torto hoje. Posso estar com raiva. Pelo quê? Deixa eu caçar aqui alguma coisa que essa pessoa pode estar com raiva de mim. E nesse processo, o que acontece? Você fica com raiva do fulano. Né? Eu sei, você tá rindo aí agora, né? Ou é de nervoso, ou é de confissão. Mas que você tá rindo, eu sei que tá. Teu chefe te manda mensagem. Lembra que eu falei sobre a questão da comunicação e outras coisas lá para trás? Precisamos conversar. Ai meu Deus, eu vou ser demitido. Por quê? O que eu fiz de errado? Cara, você faz tanta coisa errada assim que se alguém te manda uma mensagem, já é o pior? Você consegue perceber como isso é uma criação ilusória de um problema que não existe? A pessoa precisa falar com você. Só que ela não quis dizer sobre o que era. Precisamos conversar. Eu vou te dar uma promoção no trabalho, não conta pra ninguém. Você vai muito ficar calado, né? Claro que às vezes não é pra isso, né? É pra realmente te tirar do carro, sei lá, enfim. Mas a questão é, por que a gente pega pelo viés negativo? E por que a gente cria esses problemas? Por quê? Porque o mundo não anda de acordo com a nossa música. A banda não toca do jeito que a gente quer que ela toque. As pessoas não vão falar o que nós queremos ouvir. Os problemas não vão deixar de existir se eu fechar os meus olhos. É tipo, olha só, a questão dos problemas, olha que analogia. Sabe as faixas de pedestre? Pelo menos aqui em Brasília você tem várias faixas de pedestre em vários locais. E os carros param. Porque durante muito tempo, acho que foi na década de 90, lá por 1990, 92, não sei, os policiais davam multa. Tinha um policial em cada faixa de Brasília, cada faixa de pedestre de Brasília praticamente. Em cada uma delas. Das, sei lá, 2.000 que tinham, tinha um policial em cada uma delas. O carro passava, era multado. Sempre tinha um policial. Era extremamente raro você não ver um policial perto da faixa de pedestre. Era muito raro, de verdade. Tanto é que eu acostumei com isso aqui, né, em Brasília. Quando eu fui visitar a minha família lá em Curitiba, eu quase fui atropelado. Meu primo falou, você tá maluco? Aqui o pessoal não para, não. E eu achei que era uma coisa, né, nacional, mas enfim, não sei como é que tá hoje. Isso faz muito tempo, né? Ainda era na época das carroças. Mas enfim, olha só. Imagina a seguinte situação. Tem a faixa de pedestre. Você começa a atravessar, você olha ali, tá vindo um carro, certo? Eu não vou olhar mais pro carro, porque daí ele para de existir. O que você acha dessa ideia? Hã? Se eu paro de olhar, o carro para de existir. É o carro de Schrödinger agora, né? Se eu não olho, o carro não existe, ele não vai me atropelar. É mais ou menos essa a ideia. Faz sentido isso pra vocês? Pra mim não faz o menor sentido. E agora me diga se às vezes a gente não olha para um problema e faz exatamente dessa forma. Se eu não olhar para esse problema, ele deixa de existir, né? Não deixou de existir agora. Ih, ainda está lá. Claro que ele vai estar lá, meu filho. Ora, jovem. Veja, o problema ele só vai ser solucionado ou
você vai aprender a conviver com ele se você enfrentá-lo. Tem como o problema se solucionar? Ou se auto se solucionar-se a si próprio? Tem como? Não, não tem como. Ah, mas e o problema que não tem solução? Bom, então não tem nem o que fazer. Não tem nem solução, entende? Aí é contigo, meu camarada. É você que vai se fortalecer e conviver com aquilo. Mas ignorar a existência dele não te ajuda em nada. Em absolutamente nada. Ao contrário. Se eu não olho o carro, finjo que ele não existe, porque eu estou atravessando a faixa, o que acontece? Ele vai me acertar. A menos que o motorista tenha consciência de, né, e esteja me vendo atravessando aquela faixa lá, ele vai parar. Agora, contar com isso, e aí me diga se não é exatamente desta forma que nós todos, e eu me incluo, fazemos em relação aos problemas. Fulano não é doido, fulano tá me vendo, né? Não, isso daí não, esse problema não vai continuar não. Fulano não é doido de continuar com esse negócio, não. Ele vai dar um jeito lá dele. Eu não vou precisar fazer nada. Vai mesmo. Olha, de onde menos se espera, é de onde menos sai mesmo, tá? Então se você tem ali, aliás, vamos reformular. Eu ia falar outra coisa, mas olha só. Se existe algo que possa ser feito, é você que vai fazer. Porque aquilo lá é a tua vida. São as pessoas que você ama. É quem você quer proteger. Ponto. Lembra sobre a responsabilidade? Não é a responsabilidade que recai em você como uma graça divina. É você que olha lá, eita, ó, uma responsabilidade, deixa eu botar nas minhas costas aqui. E aí você leva. Aí você carrega. Certo? Então, aquela expressão procurar pelo em ovo, por que ela é perfeita nessa situação? Porque o ovo não tem pelo. Ah, mas se tiver uma pena. Não, meu filho, olha só. Ele está falando em linhas gerais e de coisas que existem na realidade. Tá? Já viu um pelo em um ovo? Não tem. Pelo não. Se ficou grudado é por outro motivo, mas não é do ovo em si. Hein? Então veja aqui. Procurar pelo em ovo é exatamente isso. Tá tudo muito bom aqui. Olha só, um monte de gente se identificando agora. Tá tudo muito bom, tá tudo muito tranquilo. Alguma coisa de errado vai acontecer comigo. Será que vai ser no trabalho? Será que vai ser em casa? É meu namoro? É na escola, na faculdade, no trabalho? O que vai acontecer? Porque tá tudo muito bom, não pode ser tudo muito bom. Né? Quantas vezes você já não pensou dessa forma? Tá tudo muito tranquilo aqui na minha vida, tá tudo muito certo, muito encaixado, tá tudo girando muito bem. Algo de errado não está certo. Estamos próximos a algum acontecimento. Cara, aí você começa a criar problema. É uma pessoa que te olhou, não te reconheceu, estava sem lente ou sem óculos, sei lá, te viu de longe, estava pensando nas próprias pitangas dela lá. Bate o olho, não te reconhece, não te cumprimenta. Pronto, é um problema. Fulano não me cumprimentou. Fulano me odeia. E agora eu odeio fulano e odeio toda a geração da família inteira dele. Me diga se não é assim que vários dos problemas de comunicação e de relação interpessoal não começam. Nós falamos sobre a comunicação. As pessoas não são videntes. Não são videntes. Ficou mais bem pronunciado. Você olha lá para sua esposa, faz birra, faz a cara de... Ela vai perceber que eu tô bravo. E ela vai fazer o que eu tô querendo. Você falou o que você quer para ela? Não, mas ela vai adivinhar. Vai mesmo? Não, não vai. Não vai. E aí a pessoa olha para você, pô, o bicho tá me olhando com cara brava. Eu não fiz nada. Ou será que eu fiz? Será que eu fiz? O que aconteceu? Aí pronto. Aí os dois entram nesse looping
e vão imaginando coisas que não existem. Vão caçando confusão onde não tem. Cara, maravilhosamente, né, nesse mês passado, porque setembro acabou de nascer, eu vi alguns vídeos bem interessantes falando sobre, fazendo uma sátira sobre o eu sei ler. Pessoas que perguntam coisas antes de ler o que está escrito. Tipo, você pega a bula do remédio, como é que toma isso aqui? Cara, você está com a bula na mão. Abre a bula e lê. Né? Não, aí você vai lá e pergunta. O que é isso? É imediatismo. Quero tudo rápido, quero tudo para ontem. Prazer imediato. Todas as minhas necessidades atendidas agora. Faz sentido? Se não faz, veja. Se eu quero tudo agora, tudo para ontem, então se o mundo não é do jeito que eu espero que ele seja, tem um problema. Qual? Não sei, eu vou arrumar um. E aí alguém tá lá te contando uma situação e você olha, cara, eu já passei por isso, é só você fazer tal coisa que você já resolve. Não, mas é porque o meu é diferente. O meu é mais complicado, o meu é fora da curva, porque eu sou muito especial e meu problema também é especial. Não, não é não. Tá, não é não. Uma doença é uma doença, tá? Tem pessoas que vão reagir de uma forma X, de uma forma Y, mas no fim das contas, em linhas gerais novamente, claro que eu não estou falando da exceção, um remédio vai servir para a maioria. Estou com dor de cabeça, para a maioria o remédio vai servir, se não é um é o outro. Enfim, quebrei um osso, às vezes é uma cirurgia, às vezes só engessar. Na maioria das vezes é isso. Existem pessoas que não consertam? Não, existem, mas não estou falando disso, estou falando da maioria. Então por que todos os seus problemas são tão especiais que só existem com você, para você, por você e com você? Percebe? Consegue trazer o conteúdo das outras sobre a responsabilidade, nosso lugar no mundo, em relação aos problemas imaginários? O que é isso? Nós criamos uma realidade alternativa na nossa mente e a gente quer que aquilo aconteça. Mas não vai acontecer. Você mandou uma mensagem pro seu amor, a pessoa não te respondeu. Cara, às vezes ela está trabalhando. Às vezes ela não viu, às vezes o celular está no bolso, às vezes não tocou, às vezes várias coisas. Várias e várias coisas antes de efetivamente... Sabia, tá me traindo. Sério. Às vezes pode até ser, mas... De verdade, você acha que 100% das vezes é isso? Fulano não me cumprimentou hoje no recreio. Porque quem fica chateado com isso, até que seja na faculdade ou no trabalho, tem que chamar de recreio. Não me cumprimentou no recreio. A pessoa te viu, você foi lá falar com ela. Sabe que, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas se você viu alguém que você gosta, você dá um tchau, a pessoa não viu, ou sei lá, alguma coisa, e aí você fica pensando, mas por que não me deu? Vai lá e fala com ela, você sabe que aí você já mata 99% dos seus problemas. Sim? Por que você foi lá falar? Você não me viu dando tchauzinho lá atrás, não? Pode até, porque não vai fazer isso, né? Você não vai ser desagradável a ponto de chegar lá pra começar a brigar com essa pessoa. Você não tá me vendo lá não, te dando tchau? Não, você vai chegar lá numa boa. E aí, fulano? Tava te dando tchau lá de fora, lá, você não me viu, né? Vim aqui falar com você porque eu gosto muito de você. Lembra? Fale para as pessoas que você gosta delas enquanto elas estão vivas e estão perto de você. Ou mais, que você está perto delas. Então, no fundo, a maioria dos problemas quem cria somos nós. O controle remoto da minha televisão não funciona. Ai, que dificuldade. Sei, assim, só lançar uma ideia. Você já pensou em trocar pilha? Sério. Não adianta você ficar batendo nele, não, porque aquele negócio lá não funciona. Eu esqueci o nome da força cinética, né? Ele não vai funcionar por cinética pro resto da vida dele. Você vai ter que trocar pilha uma vez. Ai, a lanterna do meu carro queimou. Tomei uma multa. Você já trocou? Não. Você vai tomar outra multa, né? Vai. Tá vendo? Não é eu fui escolhido para levar multas aqui porque meu carro queimou bem na hora que o policial tava passando. Não. Tem solução, bicho. Vai lá e resolve. E para de conjecturar e achar que sempre tem um problema, sempre tem uma demanda ali que
é só para ir contra você. É só para te tirar do conforto. Até porque, né, o conforto, eu não sei se eu já falei muito sobre isso, mas a gente vai falar também, que o conforto, na verdade, ele te deixa mole. Qualquer coisinha vai te tirar do sério. Entendeu? Foi tomar um banho, o sabonete caiu no chão. Ah, tem um cabelinho aqui no meu sabonete, não gostei. Cara, põe ele embaixo da água, faz assim, acabou, pronto. Entende? Não precisa ficar implicando com ninguém, não precisa ficar brigando, não precisa nada. Tu vai lá e o quê? Tu vai lá e resolve. Entendeu? Essa é a ideia. Então, faça esse exercício. Sente-se na cama e pense: o que eu estou fazendo de errado? O que de verdade é um problema? Aliás, quais são os meus reais problemas? Eu estou num estado terminal. Quem eu amo está no estado terminal. Está vindo um meteoro aqui na minha cabeça e a NASA já confirmou que está vindo só na minha cabeça. Para pensar exatamente o que está de errado. Faz uma análise sincera com você mesmo. E separe. Talvez até em 3 partes. Os problemas que não têm solução. Então pronto, já está solucionado. Não tenho o que fazer, eu vou ter que aprender a conviver com isso daqui. Pronto. Os problemas que têm uma solução. Bom, eu vou tentar dar uma solução. Se é a melhor ou não, se eu vou ficar satisfeito ou não com essa solução, isso eu vejo depois. Mas tem solução. Então eu dou uma solução. Certo? E aqui você deixa os seus problemas imaginários. Aqui, assim, não, eu estou falando, né? Você separa seus problemas imaginários. E aí você larga a mão de ficar imaginando sobre eles. Você tem aqui coisas reais que não tem solução, você tem que se fortalecer. Você tem aqui coisas reais que tem soluções, você tem que dar um jeito. Por que você vai ficar pensando no podia ser, deveria ser, como não sei o que lá, mais o que? Não, para com isso. Vai lá e foca no que é possível fazer. Tanto por você quanto pelas pessoas à sua volta. E lembre-se que quando você está mais forte, quando você está melhor, quando você é uma pessoa mais agradável, todos à sua volta vão gostar de estar perto de você. A sua felicidade ela emana para os outros, o seu bem-estar, a sua capacidade de resolver problemas, etc. Enfim, tudo isso emana para os outros. Você se torna uma pessoa agradável. E ao mesmo tempo que a sua vida melhora, a vida deles também vai melhorar de tabela. Seja sincero. Quantos problemas você criou que existem? Beleza? Lembrem-se que quando eu vos falo, é com amor e carinho. Tá? Eu ia falar outra coisa hoje, mas achei essa mais pertinente para este momento, após essa construção que a gente vem fazendo. E aproveitem, só digo isso. Aproveitem enquanto está disponível. Só isso que eu falo. Beleza? Muito obrigado a todos. Agradeço pela paciência, pela presença. E nos vemos na próxima live. Até lá, pessoal. Fiquem bem. E façam exercício. Até mais.